A culpa, como fenômeno psíquico e existencial, é uma das forças mais potentes a influenciar a psique humana. Ela transcende o campo das emoções comuns e se filtra nas raízes mais profundas da identidade, moldando crenças, comportamentos e percepções sobre a própria existência. Filosoficamente, a culpa levanta questões sobre moralidade, livre-arbítrio e responsabilidade. Psicologicamente, revela-se como um mecanismo que pode tanto disciplinar quanto aprisionar o indivíduo em ciclos autodestrutivos. Espiritualmente, frequentemente é utilizada como ferramenta de controle, separando o ser humano de sua verdadeira natureza divina. Desde as civilizações mais antigas, a culpa tem sido utilizada como um instrumento de controle social e religioso. O conceito de pecado, nas religiões abraâmicas, por exemplo, gerou uma visão punitiva do erro, na qual o desvio da norma resultaria em sofrimento, seja nesta vida ou em outra. Platão e Aristóteles viam a ética como um guia para uma vida virtuosa, mas nunca fundamentaram a moralidade em culpa, e sim no aprimoramento do caráter e na busca da sabedoria. Nietzsche, por outro lado, foi um dos grandes críticos da culpa como mecanismo de opressão. Em sua obra Genealogia da Moral, ele argumenta que a culpa foi instrumentalizada pela moral judaico-cristã para domesticar os instintos naturais do ser humano, transformando sua força vital em repressão e submissão. Para Nietzsche, a culpa não é uma consequência natural dos atos, mas uma construção artificial que impede o indivíduo de se tornar seu próprio criador. O existencialismo, por sua vez, traz uma abordagem diferente. Sartre argumenta que a angústia surge da responsabilidade absoluta que temos sobre nossas escolhas, mas não da culpa em si. Somos seres livres e essa liberdade pode gerar um fardo existencial, mas não há um castigo imposto externamente. Já Heidegger fala do conceito de Offenheit, ser lançado no mundo, onde herdamos estruturas e significados sem tê-los escolhido, mas ainda assim podemos ressignificá-los. Ou seja, filosoficamente a culpa não é um princípio universal ou inevitável, mas uma construção social e psicológica que pode ser transcendida. Na psicanálise freudiana, a culpa surge do conflito entre id, impulsos primários, e o superego, moralidade internalizada. O superego, formado pelas regras impostas pela cultura e pelos pais, vigia os desejos e impulsos do indivíduo, punindo internamente, sempre que ele se desvia do que foi condicionado a considerar certo. Esse mecanismo pode ser útil para regular comportamentos, mas quando exacerbado, gera um estado de autopunição crônico. Jung amplia essa visão ao associar a culpa ao processo de individuação. Para ele, a culpa pode surgir quando o indivíduo não está alinhado com sua verdadeira essência ou quando reprime aspectos de si mesmo que foram considerados inaceitáveis pela sociedade. A sombra, esse lado reprimido da psique, contém não apenas traumas, mas também potenciais latentes. Assim, a culpa pode ser um indicativo de que a pessoa precisa integrar partes de si mesma que foram negadas. Na abordagem da psicologia humanista, como defendida por Carl Rogers, a culpa excessiva é vista como um desvio do caminho do autoaperfeiçoamento. Ele propõe que o ser humano tem uma tendência inata à autorrealização, mas que a culpa pode distorcer essa jornada ao impor padrões irreais e uma necessidade constante de validação externa. Já na psicologia comportamental e cognitiva, a culpa pode ser entendida como um condicionamento mental que reforça crenças autodestrutivas. Se alguém internaliza a ideia de que não merece ser feliz por conta de um erro do passado, essa crença se torna uma profecia autorrealizável,
afetando seus comportamentos e escolhas. Dessa forma, a culpa, quando não ressignificada, se transforma em um ciclo de autossabotagem, onde o indivíduo inconscientemente cria punições para si mesmo, seja através de relacionamentos tóxicos, fracassos financeiros ou doenças psicossomáticas. A concepção de um Deus vingativo que castiga os que erram e recompensa os justos tem sido uma das ideias mais prejudiciais à expansão da consciência. Esse modelo teológico não apenas reforça a culpa como mecanismo de controle, mas também impede que o indivíduo desenvolva um senso de responsabilidade baseado na liberdade e no amor, e não no medo e na obediência cega. Nas tradições espirituais mais profundas, no entanto, apontam para uma realidade diferente. No sufismo, por exemplo, Deus é visto como um oceano de amor e compaixão, onde o erro não é uma condenação eterna, mas uma oportunidade de aprendizado. No budismo, o conceito de karma não é um sistema de punição, mas de equilíbrio energético, onde cada ação gera consequências naturais sem necessidade de um julgamento moral. No hinduísmo, Krishna ensina no Bhagavad Gita que o dever, dharma, deve ser cumprido sem apego ao resultado e sem culpa pelo passado. O erro não é um fardo eterno, mas uma experiência que pode ser transcendida pela compreensão e pela ação correta no presente. A verdadeira espiritualidade não opera através da culpa, mas da consciência. Se há um erro, ele deve ser reconhecido e transformado em aprendizado, e não usado como justificativa para a autopunição. A libertação ocorre quando o indivíduo entende que não precisa da permissão externa para ser quem é e que a sua conexão com o divino não está condicionada ao medo do castigo. Se queremos nos libertar da culpa como prisão psíquica e espiritual, precisamos transformar nossa relação com o erro. Isso envolve auto-perdão, reconhecer que errar faz parte da experiência humana e que o aprendizado é mais importante do que a punição. A autorresponsabilidade é entender que somos criadores da nossa realidade e que a culpa só nos paralisa enquanto a responsabilidade nos impulsiona à ação. Ressignificação do passado. Em vez de ver os erros como sentenças definitivas, enxergá-los como capítulos de uma narrativa maior, onde cada evento tem um propósito evolutivo. Libertação do condicionamento externo, questionar crenças impostas pela sociedade, pela religião e pela família, e buscar uma espiritualidade baseada na consciência e na liberdade. A culpa pode ter sido uma ferramenta útil em determinadas fases da humanidade, mas já não serve para aqueles que desejam viver em plenitude. O verdadeiro caminho de evolução não passa pelo medo ou pela autopunição, mas pela integração da luz e da sombra, pela aceitação da própria humanidade e pela coragem de viver de forma autêntica e consciente. Um por todos e todos por um, até que o último retorne ao uno. Namastê, gratidão.